A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma pergunta, não é? Que o nosso irmão Reginaldo ele fez no canal, a respeito de Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A pergunta do nosso irmão é a respeito de pessoas que se dizem cristãs e vivem devendo, né? Não pagam suas dívidas. E ele estava perguntando a respeito da condição dessas pessoas diante de Deus. E eu sei que esse tema amor é um tema muito profundo, muito vasto. Poderíamos falar de cada caso pontualmente: o amor do esposo para com sua esposa, da esposa para com o seu marido, do amor para com os filhos, enfim, irmãos, uma série de pontuações que nós não vamos fazer aqui. Mas eu fiz algumas anotações para dar aos irmãos um entendimento bíblico a respeito do amor, não é? E não tem ninguém melhor do que o nosso Deus como modelo, como exemplo daquele que nos amou. Lá em São João, no capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, nos dizem assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu tomei esse versículo como um modelo para nós meditarmos, porque o amor que nós ouvimos falar por aí, o amor que muitas das vezes é pregado entre os irmãos, que muitas das vezes é ensinado, é um amor passivo, um amor que aceita tudo, um amor que não se manifesta em obras, que não se manifesta em atitudes, que não se manifesta até mesmo de uma forma disciplinar. Vamos examinar esses dois versículos. Veja só o que diz. Quem é que amou o mundo? Deus amou. Ficou só nisso? Não. Deus amou quem? O mundo. O que ele fez, irmãos? Quando ele nos amou? Ele enviou o seu Filho. O amor de Deus, ele se manifestou numa atitude em socorro da humanidade. Então, Deus amou quem? O mundo, de tal maneira, e aí foi o ápice desse amor, a maior manifestação do amor de Deus, foi a entrega do seu Filho, não é? Ao ponto de nos dar o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou, ele deu o seu Filho, com qual objetivo? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi para nos livrar de uma condenação. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus nos livra da ira futura. Com esses dois versículos, eu quero fazer os irmãos entenderem que o amor de Deus não abre mão da sua justiça, não abre mão da aplicação da sua justiça, que seria o juízo de Deus sobre o mundo pecador. O homem já estando condenado em si mesmo, já sendo determinado uma ira futura sobre a humanidade, Deus, ele providencia a possibilidade do homem ser livre dessa condenação. Como? Enviando o seu maior tesouro, que é o seu Filho amado. Deus espera que a manifestação desse amor, a oferta desse amor, que é Jesus Cristo, ele seja correspondido pelo homem. Então, é uma via de mão dupla, não é? Essa via, ela tem que ser recíproca. As pessoas devem corresponder a esse amor de Deus. Não é um amor que ele não tem utilidade, que ele não tem objetivo, que ele não visa um bem maior, que seria o quê? A salvação da alma, livrar o homem da condenação eterna. Partindo desse modelo, que é o modelo do próprio Deus, a pergunta que fica: como é que nós devemos amar? A palavra de Deus, ela nos ensina como manifestar esse amor, assim como Deus manifestou esse amor
que Ele sente por nós. Baseado nesse modelo que Deus nos dá, nós devemos aprender como devemos amar os nossos irmãos, os nossos inimigos e a própria obra do Senhor, não é? Antes de falarmos sobre isso, eu queria falar com os irmãos a respeito do não julgueis para que não sejais julgados, não é? Muitas pessoas querendo tapar a boca daqueles que querem conduzir aquele irmão caído, aquela pessoa que está no erro, conduzi-lo à disciplina, à correção. As pessoas dizem, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Essa é uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, olha, estando a trave no teu. Como é que você pode dizer isso, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E muitas pessoas usam essa passagem para fechar a boca daqueles que verdadeiramente desejam exortar os irmãos, exortar o seu próximo, para que se arrependa, para que ela saia daquele caminho tortuoso, porque nós sabemos que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Vamos ver São João no capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós temos ensinado para os irmãos que a Bíblia, ela explica ela mesma. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui em Mateus 7 é a respeito, irmãos, daquele julgamento acusativo, daquele julgamento que visa criticar a pessoa, derrubar, denegrir aquela pessoa. E nós não podemos ter um julgamento nocivo. Nós não podemos julgar os nossos irmãos, julgar o nosso próximo com o objetivo de denegrir aquela pessoa, com o objetivo de denunciá-la, para derrubá-la na sua fé, na sua autoestima, para envergonhar aquele irmão, aquela irmã. Então o Senhor Jesus, em João 7, 24, ele diz, olha, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o quê? A reta justiça. A Bíblia não nos proíbe o julgamento. A Bíblia nos proíbe, irmãos, de nós julgarmos com objetivo nocivo de denegrir, de acusar. E isso a palavra de Deus ela não permite. O que a palavra de Deus nos exorta é julgarmos segundo a reta justiça. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros façam o quê? E os outros julguem. Até mesmo para que haja na igreja as manifestações do Espírito, quando um profeta vier falar, quando uma pessoa vier fazer qualquer coisa dentro da igreja, dentro das reuniões entre os irmãos, no culto ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Julgar. Falem 2 ou 3 profetas e os outros façam o quê, irmãos? Os outros julguem. Por isso que está desenfreado esse negócio aí de profecia, pregações. Irmãos, não julgue. O pastor, o pregador, o profeta, aquela pessoa, ela fala o que quiser e que bem entende, o que bem vier à sua cabeça, e se alguém vier questionar, ela não é bem aceita, e essa pessoa, muitas das vezes, ela é repudiada, ela é criticada e ela é vista, irmãos, como alguém que está querendo denegrir, não é? Aquele profeta, aquele pastor, quando na verdade o irmão ou a irmã está questionando, está julgando biblicamente. Houve um caso assim numa igreja, em que uma irmã, na escola dominical, ela questionou biblicamente a respeito de uma conduta da igreja, e a igreja, não tendo como justificar, não é? A famosa árvore de Natal, convidou aquela irmã a sair da igreja. E aí diz aqui, né, irmãos? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ela julgou segundo as Escrituras.
A igreja estabeleceu uma prática e ela, biblicamente, questionou, pedindo fundamentação bíblica para aquela prática da igreja. E como a igreja não tinha explicação, convidou aquela irmã a sair da igreja. Os irmãos ainda poderão ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, irmãos, vocês podem olhar com calma, que Paulo determina que um membro da igreja ele fosse excluído porque ele estava vivendo numa vida de pecado. Ele estava abusando, não é, da mulher do seu pai. E esse assunto ele é bem conhecido quando o apóstolo Paulo diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo ele disse que essa pessoa deveria ser excluída do meio da igreja, porque não era normal, não era possível, não era aceito de que uma pessoa vivesse na prática do pecado e ao mesmo tempo participando da comunhão com os santos. O amor ao próximo, ele visa restaurar o próximo, não a sua destruição. Não visa jamais a acusação, a difamação, mas o objetivo do amor, a manifestação do verdadeiro amor é resgatá-lo para o Senhor, é trazê-lo para os braços do Senhor, trazê-lo à disciplina da palavra de Deus, porque sabemos que o salário do pecado, as consequências da desobediência é a destruição daquele irmão, daquele nosso próximo, né? Por isso que evangelizamos. Por que pregamos a palavra de Deus para o ímpio? Por que evangelizamos as pessoas? Não é para restaurá-los ou é para condená-los? Quando saímos para falar de Jesus, qual é o nosso objetivo maior? O Senhor Jesus disse: eu não vim destruir as almas, mas eu vim salvá-las, não é? Lá, irmãos, em Levíticos, no capítulo 19, versículo 17 e 18, diz assim, olha: não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui está dizendo, não sofrerás o seu pecado. Essa palavra sofrer quer dizer suportar, carregar. Você não deve suportar o pecado daquela pessoa. Lá em Levítico está dizendo que você deve amar o seu próximo, mas você não deve deixar de repreendê-lo e não deve carregar junto com ele o seu pecado. Vamos ver a harmonia que tem a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então veja a dinâmica, irmãos, de Mateus 18, 15 e 17. Você repreende o irmão, só você e ele, você não torna público. Depois dele resistir, você chama 2 irmãos e vai lá e tenta discipliná-lo, repreendê-lo, chamá-lo ao arrependimento. Se ele não ouvir, você leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, ele deve ser considerado como o quê? Como um gentio publicano, como um pecador. Existe a disciplina? Existe, mas ela tem uma regra. Ela tem uma regra de conduta. Nós não podemos, irmãos, sair por aí expondo, acusando, humilhando os nossos irmãos, tornando público os erros dos nossos irmãos, sem antes, com amor, chamá-lo ao arrependimento, questioná-lo, confrontá-lo biblicamente. Depois, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, essa palavra seja confirmada, irmãos se esgotando no recurso de poder, de tentar resgatar aquele irmão que está vivendo no erro. Se ele resiste, deve ser levado à igreja, porque há muitas pessoas, irmãos, que estão participando de Santa Ceia, há muitas pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, mas estão em pecado.
estão vivendo uma vida de pecado. E elas não podem continuar vivendo uma vida de pecado, numa vida de rebeldia, e ao mesmo tempo participando, comungando daquilo que é santo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, o que vai acontecer? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Como é que vai se cobrir uma multidão de pecados, irmão? Aceitando o pecado? Então não é esse o discurso que nós estamos vendo por aí? A pessoa está no erro, a pessoa está no pecado. Irmão, temos que amar, temos que abraçá-lo, temos que cuidar dele, temos que suportar o pecado dele, temos que carregar o pecado dele junto. Nós temos que dar apoio, porque senão, coitadinho, ele vai se desviar, ele vai para o mundo, mas ele já está no mundo. Aqui está dizendo, irmãos, que se alguém dentre vós se tem desviado da onde, irmãos? Da verdade. E alguém o converteu. O que é conversão, irmãos? Dar a meia volta. Alguém conseguir trazer essa criatura de volta, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Porque quando ele volta, quando ele retorna para Cristo, ele se arrepende dos seus pecados. Ele é perdoado, ele é lavado, ele é purificado. E o amor que se deve a Deus, irmãos? Lá em São João, no capítulo 14, versículo 15, diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E lá no capítulo 12, versículo 25, diz: Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O amor que se deve a Deus exige a renúncia do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Então está dizendo aqui: se me amardes, o que vamos fazer? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus? Amamos a Deus? Como é que você vai medir esse amor? As pessoas estão cada vez mais desinteressadas pela palavra. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão cada vez mais distantes da palavra do Senhor. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão mais interessadas em participar de campanhas de restauração de sonhos pessoais. As pessoas estão mais preocupadas e interessadas em ouvir pregações que adulam o ego. Como é maravilhoso, não é? As pessoas dizem: esse pregador que diz que meus sonhos serão realizados. Olha, eu profetizo na sua vida a vitória, a concretização dos seus sonhos. Deus vai resgatá-los, Deus vai honrar você. Pregações essas que levam a pessoa a inchar, a inflar o seu ego e a tornar-se cada vez mais, irmãos, pessoas comprometidas com elas mesmas. Mas o amor que se deve a Deus está escrito aqui: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 25 do capítulo 12 diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Nós temos que decidir a qual interesse nós vamos atender: os nossos interesses pessoais ou os objetivos, os propósitos, os ensinamentos que a palavra de Deus ela tem para a nossa vida. A manifestação do amor de Deus, irmãos, vai muito além daquilo que se canta na igreja, daquilo que as pessoas estão proferindo com os seus lábios, mas vai de uma atitude de renúncia, de entrega e de obediência à palavra do Senhor. E amar o inimigo, hein? Amar o inimigo. Veja o que diz São Lucas no capítulo 6, versículo 27 ao 30. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa,
nem a túnica recuses. Olha o versículo 30. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Agora vamos ver ainda, irmãos, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O apóstolo Paulo estava pedindo que Deus fizesse justiça à sua causa. Alexandre o Latueiro havia resistido à palavra do Senhor, havia feito muitos males ao apóstolo, e ele disse: olha, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Em Mateus capítulo 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? O que o Senhor Jesus está dizendo? Como é que uma pessoa ela vai invadir uma casa e ela vai roubar aqueles bens se ela primeiro não manietar o valente, aquele que protege o lar, aquele que toma conta da sua casa? Quando o Senhor Jesus ele fala aqui no versículo 29, ao que te ferir uma face, oferece também a outra, ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos ser longânimos para com as pessoas. Agora vamos imaginar se você aplicar isso aqui ao pé da letra. Todo dia uma pessoa bater na sua porta e tomar uma peça de roupa sua. Todo dia uma pessoa te encontra na rua e dá um tapa no seu rosto. Todo dia aquela pessoa fazendo isso. E você vai e oferece a outra. Você vai e oferece a outra. Como fica a disciplina e a correção? Você imagina, aqui está dizendo, ao que te ferir na face. Acabou a disciplina. Então uma criança, um filho, um marido que bate na esposa, e a esposa vai e oferece outra face. A esposa que agride o marido. Nós estamos vendo aí, irmãos, a violência contra as mulheres, né? Imagina se ela aplicar isso aqui ao pé da letra. O Senhor está dizendo, olha, seja longânimo para com a pessoa. Mas isso não a exime de que você clame a Deus por justiça. O próprio Paulo pediu, olha, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor Jesus está dizendo, olha, aquele que para entrar na tua casa para roubar, ele vai ter que te maniatar. Uma pessoa que invade a sua casa, você vai deixar ele entrar, agredir sua esposa, seus filhos, tomar o que é teu, sem reação alguma? É assim que Jesus está querendo dizer? Não, irmãos. Ele está querendo dizer, olha, para entrar na tua casa, ele terá que maniatar você. Aqui fala de resistência. Aqui está falando, irmãos, de não aceitar a injustiça. Não pense que o ferir a face é você todo dia ter que dar a face para uma pessoa esbofetear. Não pense que todos os dias você, de repente, sai na rua, vem lá uma pessoa e um morador de rua, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, olha, dá o que te pedir. Todo dia ele pega com você uma determinada quantia e você diz, bom, eu tenho que obedecer. Aqui está dizendo, eu devo dar àquele que me pede. Todo dia você sai na rua, vem um morador de rua, me dá sua roupa, me dá sua capa, me dá sua camisa. Não é? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia está falando de longanimidade. De você ser longânimo para com a pessoa. Mas a Bíblia nos ensina, assim como o irmão pecou, você fala com ele, seja longânimo, fale com ele primeiro. Continua no erro, chama mais dois irmãos, seja longânimo, repreenda-o. Continua no erro, aí torna-se público e considera ele como o quê? Como um gentio e publicano se ele não se arrepender. Nós estamos vivendo tempos de violência, tempo de agressões, de injustiças, e a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Respondendo à pergunta do nosso irmão Reginaldo, e a pergunta do irmão Reginaldo, pessoas que se dizem cristãs e não pagam suas dívidas,
Então nós primeiro temos que definir dois grupos importantes aqui. O primeiro grupo é aquele grupo de irmãos que ganham pouco, e eu conheço muitas pessoas assim, os irmãos também conhecem, que pagam aluguel, que deixam uma boa parte do seu ganho nas farmácias, no mercado, na alimentação, pagam água, luz, IPTU. Essas pessoas muitas das vezes chegam antes do final do mês mesmo, já não tem um centavo, irmãos, para comprar um pão. Elas passam dificuldades, elas vão acumulando dívidas de luz, de água, passando por muito constrangimento e por muita necessidade. Esse grupo de irmãos que vive devendo, que vive em dificuldade, é lógico que a palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles não fazem isso com dolo, não pagam suas dívidas, não é porque não querem, elas não pagam suas dívidas porque não podem pagar. Sabemos que vivemos numa sociedade de altos impostos, de injustiça social, e muitos irmãos estão passando dificuldades. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 14 e 15, ele nos exorta à generosidade entre os irmãos. Os irmãos podem ler com calma a respeito disso, em ajudar os irmãos em necessidade. Mas na grande maioria das vezes, irmão, quando se fala em ajudar irmãos em necessidade, as pessoas, elas fecham os ouvidos, elas fecham o coração. Elas muitas das vezes preferem dar em campanhas de prosperidade, dar o seu tudo no altar. Elas preferem investir, entre aspas, no altar, na vida do suposto ungido, não é? Na vida da suposta obra, na construção de templos suntuosos, na oferta de compra de ginásios, etc. Elas preferem, porque estão de olho na falsa promessa da recompensa, não é? Do retorno que ela vai ter na sua vida financeira. É como apostar na bolsa de valores, não é? Então, o que está dizendo aqui, irmãos, que existe esse primeiro grupo, o primeiro grupo de irmãos, e não são poucos. Os irmãos vão ver na Epístola de Coríntios que o apóstolo Paulo fala muito da coleta para os irmãos em necessidade. E hoje é muito raro vermos irmãos predispostos a ajudar aqueles que estão em necessidade. Agora, existe, lógico, o segundo grupo, que é aquele grupo que não quer trabalhar, aquele grupo que vive ocioso. E isso o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele exorta ao trabalho, ele exorta os irmãos a não serem ociosos, mas serem produtivos. Nós conhecemos casos, vou contar um testemunho muito breve para os irmãos aqui, há muitos anos isso, né? Eu era novo convertido, de um irmão que ele tinha o hábito, né, de pedir emprestado gravata, sapato. Ele morava numa comunidade, ele não trabalhava. Quando ele ia na casa de um determinado irmão, ele pedia emprestado e não devolvia. Alguns irmãos deixavam passar, usavam de longanimidade com ele, mas não emprestavam mais. Mas havia alguns irmãos que cobravam, e aquilo dava confusão, irmãos, ao ponto desse irmãozinho ele ficar em dificuldade, né, para com aqueles que queriam ajudá-lo, mas tinham receio de ajudá-lo, porque sabia que ele era um aproveitador, não é? Era novo convertido, tinha ainda aqueles hábitos do mundo, precisava ainda passar por um processo, né, de conversão, de regeneração, e trazendo aquele hábito ainda do mundo, ele afastava aquelas pessoas que, no fundo, queriam ajudá-lo, mas viam nele uma pessoa aproveitadora ainda. Então, existe sim aquelas pessoas que se endividam no cartão de crédito, compram coisas fúteis, roupa em demasia, né? A pessoa não tem condições e vai ali, ela vive endividada. Eu conheci um corretor de imóveis e ele estava passando por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades. Ele
Eu cheguei uma vez na casa dele, e para que os irmãos tenham uma ideia da situação desse irmão, ele estava comendo feijão com farinha, ele, seus filhos e sua esposa. E aquilo doeu o coração, né? Mas havia, irmãos, um tal profeta que frequentava a casa deles. E ele entregou uma revelação para esse corretor, para esse irmão, dizendo para ele: olha, Deus está revelando para você entrar na prestação da compra de um carro. E a esposa desse corretor, que também, entre aspas, né, era profetisa, e ela foi e confirmou que era realmente para ele entrar no financiamento da compra de um carro, que Deus ia abençoar. Só que nesse momento em que eles estavam em oração lá na sala da casa deles, eu cheguei. E quando eu cheguei, o corretor olhou para mim e falou assim: olha, se você é homem de Deus, Deus vai confirmar o que eles falaram aqui. E eu perguntei: o que foi que eles falaram? Eles falaram que Deus mandou eu entrar na prestação da compra de um carro. E aí, eu vendo que o objetivo dele era confrontar e saber se realmente Deus confirmava que ele deveria entrar na prestação da compra do carro, eu pedi a Bíblia e abri lá em São Lucas, no capítulo 14, versículo 28, a partir do versículo 28. E eu li para todos ali na sala. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Qual é a pessoa que não vai fazer isso? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então eu dei esses versículos para eles e encerrei dizendo: eu quero saber qual é a profecia que é maior do que essa palavra. O corretor olhou para os profetas, abaixou a cabeça. Os tais profetas ficaram quietos, porque não puderam argumentar contra a palavra de Deus. Ao invés, meus irmãos, de eu dar o meu argumento pessoal, ao invés de eu, de repente, querer fazer uma oração, né? E quem sabe querer dizer: olha, Deus está me revelando que não é. E é entrar ali o que, irmãos? Um embate, não é? Mas a palavra de Deus, ela é inquestionável. E ao invés disso, eu abri a Bíblia e mostrei para eles que a palavra de Deus, ela é soberana. A profecia deles, a revelação que eles haviam entregue, estava sujeita à disciplina da palavra de Deus. Então eu encerrei dizendo: eu quero saber qual é a profecia que vai invalidar isso aqui. O que eu estou passando para vocês é que o amor de Deus, segundo as Escrituras, não é o amor complacente com o pecado, com a injustiça, com o erro, com aquilo que a palavra de Deus abomina. O amor, segundo as Escrituras, é um amor que exorta, que repreende, que chama para o conserto, porque visa o resgate da alma. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, irmãos? A vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele tem na sua nova natureza o desejo sincero de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual, irmãos? É Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.